Me chamo Paulo Henrique, sou estudante do mestrado de Economia Política Mundial e hoje eu vou apresentar para vocês uma obra muito importante do pensamento do Marx, que são os manuscritos econômicos filosóficos. Um aspecto importante até para a gente compreender o papel, o lugar que essa obra ocupa no pensamento do Marx, é que o Marx escreve os manuscritos econômicos filosóficos em 1844, num período em que ele está em Paris. O Marx ele vai viver em Paris de 1843 até 1845, ou seja, o Marx vai ter uma breve passagem por Paris, que essa passagem por Paris marca profundamente o pensamento do Marx. Em que sentido? Primeiro, porque é o momento em que o Marx se aproxima de um conjunto de categorias próprias da economia política, mais especificamente da economia política inglesa. Então, nesse momento que o Marx, que tinha já digamos assim, uma produção filosófica, ele se aproxima com a economia política e passa a interagir, debater e iniciar um processo de crítica à própria economia política. Um outro aspecto importante, né, que é talvez uma polêmica em torno da obra, que é o grau de influência ou não de Feuerbach no pensamento do Marx nesse momento, né? Então, existe polêmica em torno disso, mas eu acredito que essa obra, né, é uma obra que o Marx ainda parte das categorias pensadas pelo Feuerbach para tentar fazer a crítica da economia política, né? Então, é um breve período também. Posteriormente, o Marx vai, inclusive, superar essa influência de Feuerbach. Mas, nesse período, o Marx está se aprofundando, né, se aproximando da economia política, mas sob a influência ainda do pensamento do Feuerbach. E um aspecto importante, né, porque essas obras, assim como outras do Marx, não foram obras que ele publicou em vida, até pelo caráter de um manuscrito, né? Essa obra só vai ser publicada integralmente em 1932, a partir do Instituto Marx e Engels da União Soviética, que aí uma curiosidade importante para quem gosta dessas curiosidades sobre o pensamento do Marx e da tradição do marxismo, porque após o triunfo da Revolução Russa, num esforço inclusive de ter acesso ao conjunto do pensamento do Marx, a União Soviética compra e faz um esforço de adquirir os diversos manuscritos, as diversas publicações do Marx. E nesse processo, um conjunto de obras que o Marx não publicou em vida puderam ser publicadas, né? O Manuscritos Econômicos Filosóficos é uma dessas obras, mas também a Ideologia Alemã é uma outra obra que foi publicada a partir da década de 30 no esforço da União Soviética, e também os Grundrisses. Então, tem uma parte da obra do Marx que ela só é publicada após a morte dele, e esse processo só vai ser possível, né, que são publicados integralmente, a partir desse esforço coletivo da União Soviética após o triunfo da Revolução Russa. Então tem um conjunto de questões também que, a partir principalmente da década de 50 e 60, essas obras vão ser mais revisitadas. Isso tem a ver também com o contexto de crise da União Soviética após o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E essas obras que o Marx publicou, não chegou a publicar, mas que produziu na sua juventude, elas vão ser reinterpretadas em torno de um conjunto de questões em torno do marxismo. Então, isso é uma outra polêmica também, que é o fato das obras que o Marx produziu durante sua juventude, elas são recuperadas, principalmente a partir da década de 50 e 60, e entra um conjunto de divergências sobre o caráter dessas obras, no sentido de quais contribuições elas dão não só para o pensamento marxista, mas para a luta política, né, para a luta de classe, etc. Então, um aspecto importante é esse, né, que essa obra também carrega não em si, né, mas o resgate, a recuperar essa obra também é permeado também de diferenças e divergências políticas. Nesse contexto que a gente está desse seminário, né, nós vamos trabalhar mais especificamente 4 capítulos dessa obra, que é o capítulo, né, Trabalho Estranhado e Propriedade Privada, o capítulo Caderno 2, né, a relação da propriedade privada, no outro capítulo, que é Propriedade Privada e Trabalho, e um último capítulo que a gente vai trabalhar hoje é Propriedade Privada e Comunismo. Então, um aspecto importante, né, e aí já entrando já
no conteúdo desses capítulos que a gente vai trabalhar é que as primeiras traduções dessa obra, elas equivaliam dois termos em alemão que equivaliam os termos estranhamento e alienação. Então, as primeiras publicações em língua portuguesa dessa obra dos manuscritos econômicos e filosóficos partem de uma tradução inglesa realizada pelo Tom Baltimore, que é aquele que organiza o dicionário do pensamento marxista, que equivalem os dois termos em alemão. E nessa última publicação pela Boitempo, essa publicação ela faz essa diferenciação entre estranhamento e alienação, que são dois conceitos do Marx, que são conceitos próximos, mas que são conceitos diferentes, né? Então, tem um esforço na tradução mais contemporânea, mais recente, de dar, digamos assim, mais aproximar mais dos termos que o Marx utilizou e evitando simplificações. Então, que é um aspecto importante, que quem tiver acesso a essa obra em outras edições, talvez se depare com isso. E um aspecto importante também, que aí, além dessa nota introdutória, é que o Marx, a partir das obras dos manuscritos, começa a exercitar essa crítica da economia política e inglesa, etc, etc, né? Em especial as contribuições da economia política clássica, da chamada economia política clássica, não só dos economistas políticos ingleses, mas um conjunto de autores que estão fazendo esse esforço de pensar essa transição do antigo regime, digamos assim, para a sociedade burguesa. E a primeira crítica que o Marx faz é que esses economistas políticos, eles escondem, escamoteiam, né? Eles omitem o que o Marx coloca, que é a origem e a essência da propriedade privada. Então, a primeira crítica que o Marx faz é que esses autores, eles naturalizam a propriedade privada como se fosse algo não só que sempre existiu, mas escamoteiam uma relação político-econômica por detrás da propriedade privada. E o Marx, a partir disso, vai refletir sobre essa relação para tentar, inclusive, revelar, no bom sentido, né, a origem e a essência da propriedade privada, que é o termo que ele utiliza nos manuscritos. Então, o Marx vai se deparar com o seguinte fenômeno. No processo da relação de trabalho nas sociedades capitalistas, existe um processo de exteriorização do trabalho. O que é a exteriorização do trabalho? Ele vai partir de um fato que vai olhar para a classe trabalhadora naquele período do século XIX, e ele vai dizer o seguinte: existe um processo de exteriorização do trabalho que tem três características fundamentais. Primeiro, que o trabalho é externo ao trabalhador. Ou seja, o trabalho, diferentemente de ser, nas sociedades capitalistas, ser uma iniciativa criativa, um aspecto fundamental da espécie humana, no sentido de desenvolver as suas capacidades criativas, não, é externo, tem um aspecto, uma dimensão não voluntária do trabalho. Ou seja, o trabalho nessas sociedades, eles são compreendidos da seguinte forma: não por uma necessidade criativa, digamos assim, uma realização do ser humano quanto ser humano, mas por uma necessidade para suprir uma carência fundamental, que é a sua sobrevivência, né? A sua própria reprodução enquanto ser humano. Então, um segundo aspecto que ele coloca é isso: o trabalho não é voluntário, né? O trabalho é um trabalho compulsório, né? Embora o trabalhador seja livre, o trabalho é obrigatório na sociedade capitalista, né? E uma terceira dimensão é que o trabalho ele tem uma dimensão nessas sociedades de pertencer a um outro, seja o produto do trabalho, seja os instrumentos de trabalho, seja no próprio processo produtivo, aqueles conjuntos seja de meios de produção, né, instrumentos de trabalho, pertencem não mais ao trabalhador, mas a um outro, né? Então, que é o termo que o Marx utiliza. Então, o Marx vai chegar e falar sobre a categoria do trabalho estranhado. Eu vou baixar aqui um pouquinho aqui para a webcam para depois subir novamente. O que é que o Marx está dizendo que é o trabalho estranhado, né? E aí ele elenca 4 dimensões.
Primeiro, porque é um estranhamento da relação do trabalhador com o produto do trabalho. Ou seja, o que é que o Marx vai dizer? O trabalho estranhado produz riqueza, ao mesmo tempo que produz miséria com o trabalhador. O Marx utiliza o termo assim, o trabalho nas sociedades burguesas, ao mesmo tempo que produz palácios, produz cavernas para os trabalhadores. Então, existe uma relação de estranhamento entre o trabalhador e o produto do seu trabalho. Se a gente pudesse fazer uma analogia, né, tem uma música, um samba bastante conhecido no Brasil, que é o Saudosa, uma música do Adoniran Barbosa, que ele fala justamente isso, né? Que é, tá vendo ali, moço, né? O prédio que eu e meus companheiros construímos, né, um prédio suntuoso, enquanto os operários que construíram esse prédio suntuoso moram nas periferias, em barracos, né, em casas de situações precárias, muitas vezes sem acesso às condições fundamentais. Então, o Marx está identificando essa dimensão, a relação do trabalhador com o produto do trabalho. Então, não podemos utilizar esse dos operários da construção civil, mas poderemos utilizar a relação dos metalúrgicos que produzem carros e não têm acesso ao produto do seu trabalho, né? Não conseguem acessar isso. A segunda dimensão é que a relação do trabalhador com o próprio ato de produção. Existe um estranhamento, porque aqueles meios de produção, aqueles instrumentos de trabalho não pertencem ao trabalhador e muitas vezes são estranhos a ele. Então, existe uma relação do trabalho estranhado nesse sentido, seja porque nas sociedades capitalistas e pelo processo de modernização capitalista, cada vez mais o conhecimento do trabalhador vai ser compartimentado. Então, diferentemente do trabalho nas sociedades anteriores, pré-capitalistas, digamos assim, onde o trabalhador dominava todo o processo produtivo, onde ele produzia, né, o conjunto das, digamos assim, de mercadorias. Na sociedade capitalista também tem um estranhamento no próprio processo produtivo, porque às vezes o trabalhador ele só tem uma dimensão o trabalho é tão compartimentado que o trabalhador ele só tem uma pequena dimensão do trabalho. Então, assim, ele não tem um estranhamento também nesse aspecto com o ato de produção. E aí o Marx, ele vai, vou subir aqui novamente a webcam, o Marx vai voltar e vai dizer o seguinte: vai ter uma outra dimensão do trabalho estranhado, que é o estranhamento do ser genérico do homem. Em que sentido? Nesse processo, nesses marcos da sociedade burguesa, o Marx vai dizer o seguinte: existe um estranhamento do ser genérico do próprio homem. E o que ele vai dizer que é o ser genérico? Ele vai dizer que o homem, diferente das outras espécies animais, ele tem consciência da sua própria atividade vital. Então, isso é o ser genérico do homem. Então, o homem, pelo longo processo de evolução da espécie humana, ele conseguiu construir um ser genérico, constituir um ser genérico, né? Que é ter consciência da sua própria atividade vital. Ou seja, o ser humano tem consciência de que, através do processo de trabalho, ele consegue não só produzir e satisfazer um conjunto de necessidades, mas ele consegue se transformar enquanto ser humano. Ou seja, inclusive desenvolver um conjunto de outras características que não são características inatas, mas são características históricas e sociais. Então, o ser humano, diferente de outras espécies animais, ele teria, enquanto ser genérico, essa própria característica, que é ter consciência da sua atividade vital. O ser genérico, e aí eu queria abrir esse parênteses, é uma das categorias que o Marx, mais para frente, ele vai deixar de utilizar, que, inclusive, é uma das características dessa breve influência do Feuerbach sobre o pensamento do Marx. E o que é que o Marx vai dizer ainda sobre o trabalho estranhado? Também há um estranhamento do homem pelo próprio homem, que nesse processo, nos marcos dessa condição de trabalho, o homem também não se... Há um processo de estranhamento com o restante da sua própria espécie, ao, inclusive, ter esse processo do trabalho estranhado. Isso aqui é um aspecto importante que a gente vai abordar mais na frente, mas eu queria avançar aqui um pouquinho para a gente poder apresentar o que é isso, né? O que é que o Marx está falando quando afirma sobre o ser genérico? E aí ele coloca o seguinte aspecto, né? Tipo, o ser genérico do homem é um ser consciente da sua própria atividade vital,
e a capacidade de se relacionar de forma consciente com a sua própria espécie. Não só com sua própria espécie, mas também a capacidade de se relacionar com a natureza. O Marx, inclusive, utiliza um termo que é bastante interessante, né? E fazer da natureza o seu corpo inorgânico, ou seja, a capacidade de transformar a natureza para, inclusive, satisfazer ou enfrentar limitações do seu próprio corpo. E um outro aspecto que o Marx destaca é que, a partir disso, a atividade humana, né, ela é livre, inclusive, desse processo de transformação da natureza, permite um grau de liberdade para o ser humano que não é visto nas demais espécies. O que é que o Marx vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: em geral, a questão que o homem está estranhado, se eu ser genérico, quer dizer que o homem está estranhado do outro, assim como cada um deles está estranhado da essência humana. Esse aqui é um termo que o Marx utiliza, que aí também é outro, digamos assim, outra característica dessa influência do Feuerbach, que é que no Marx, nessa obra específica, o Marx vai utilizar esse termo de essência humana, que ele vai, de certa forma, digamos assim, ser uma evidência dessa influência do Feuerbach, e que ele depois também vai não mais utilizar, é um termo que o Marx passa depois a não utilizar mais, que é esse conceito de essência humana, né? Mas nesse aspecto, ou seja, o que é essa essência humana? É essa capacidade do ser humano de se relacionar de forma consciente a partir da sua atividade vital, com a sua própria espécie e com a natureza, né? E aí o Marx vai dizer mais. Ou seja, qual o problema do trabalho estranhado nas sociedades burguesas? É porque esse trabalho estranhado faz da vida genérica apenas um meio individual, um meio da vida individual. Ou seja, essa característica humana que, a partir da consciência da sua própria atividade vital e da sua capacidade de transformar a natureza e se relacionar de forma consciente com a sua própria espécie, faz com que isso, nas sociedades capitalistas, o trabalho ele deixa de ser uma característica fundante, digamos assim, do ser humano, uma característica ontológica, seja o termo que a gente quer utilizar, e passa a ser só mais um meio de vida, para suprir uma necessidade imediata de sobrevivência. E aí o Marx vai continuar. O trabalho estranhado transforma a vida produtiva em apenas um meio para a satisfação de uma carência, a necessidade de manutenção da existência física. Ou seja, o Marx está criticando que o estranhamento do trabalho faz com que o próprio ser genérico do ser humano, essa capacidade, digamos assim, né, singular do ser humano, transforma isso só mais num meio para garantir a sua própria manutenção da existência física. Vamos lá. O que o Marx vai dizer agora no estranhamento e propriedade privada? O Marx vai dizer o seguinte: a propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência necessária do trabalho exteriorizado, na relação externa do trabalho com a natureza e consigo mesmo. Ou seja, o que o Marx está dizendo? Que a propriedade privada é, ao mesmo tempo, produto do trabalho exteriorizado, ou seja, produto desse processo de exteriorização do trabalho, e o meio também pelo qual o próprio trabalho se exterioriza. Ou seja, a própria existência da propriedade privada é produto desse processo, onde o trabalhador não tem, não é proprietário dos seus próprios meios de produção, onde o trabalhador, a única coisa que tem é a sua força de trabalho, que ele é obrigado a transformar em mercadoria para garantir a sua própria existência. Então, nesse sentido, a propriedade privada é, ao mesmo tempo, produto do trabalho exteriorizado, ou seja, esse processo de exteriorização, onde o trabalhador, né, não é proprietário dos seus meios de produção, onde o trabalhador não tem relação com o seu produto de trabalho, com o próprio ato produtivo, e também é, ao mesmo tempo, a condição para que esse trabalho se exteriorize. Então, o que o Marx vai dizer mais para frente? Eu vou ler aqui colocar aqui para esse outro lado aqui para ver se melhora aqui para
não choca tanto com algumas letras. Pronto, vamos aqui. O que é que o Marx vai dizer? O trabalho estranhado à propriedade privada. Ele vai dizer o seguinte: a emancipação da sociedade da propriedade privada, já que a propriedade privada é tanto produto desse trabalho exteriorizado, mas também as condições que fazem com que esse trabalho continue se exteriorizando. O Marx vai dizer assim, ó, o fim da propriedade privada, a emancipação da sociedade privada, da servidão, se manifesta na forma política da emancipação dos trabalhadores. Não como se dissesse respeito somente à emancipação deles, mas porque na sua emancipação está encerrada a emancipação humana universal. Esse aqui é um aspecto fundamental para a gente compreender o pensamento futuro do Marx, é que nessa obra dos manuscritos econômicos e filosóficos já está compreendido, o Marx já compreende que por essa característica fundamental da propriedade privada e do trabalho estranhado, cabe aos trabalhadores, digamos assim, a capacidade de pôr fim à propriedade privada dos meios de produção, e ao fazer isso, ao se emancipar da sociedade privada, os trabalhadores não só libertam a si mesmos, né? Não só acabam o seu próprio trabalho estranhado, mas emancipam o conjunto da sociedade, né? O conjunto da humanidade, inclusive, o termo que o Marx coloca. Então, esse é um aspecto fundamental, né, para a gente compreender, inclusive, o desenvolvimento do pensamento do Marx. Os manuscritos, nesse sentido, é um marco importante para a gente compreender o pensamento do Marx, que é nesse momento que ele consegue perceber, digamos assim, o papel estratégico, né, da classe trabalhadora, dos trabalhadores. O segundo capítulo, né, que é a relação da propriedade privada. O que é que o Marx vai dizer? Devido a essa característica de uma sociedade baseada na propriedade privada, o homem, né, o ser humano, né, nessa sociedade está totalmente perdido de si, porque ele também, a seu trabalho, se transformou em mercadoria. E o Marx vai dizer a mercadoria humana. E nesse sentido, o Marx já vai dialogar com algumas categorias da economia política clássica, que vai dizer assim, ó, o salário, ao invés do que alguns economistas políticos dizem, já é único, o salário, o valor do salário, né, digamos assim, não é o valor pelo produto que é produzido pelo trabalho, mas somente o valor de manutenção da força de trabalho. Então, Marx já nesse momento, já inclusive, já começa a compreender algumas categorias que são fundamentais do seu pensamento, e ele, a partir disso, vai dialogando, né, se apropriando de um conjunto de categorias da economia política. Um outro aspecto importante, que aí, nesse sentido que eu vinha falando, né, que o Marx vai começando a, digamos assim, manusear um conjunto de categorias da economia política, uma outra categoria que ele vai começar a desenvolver já nos manuscritos econômicos filosóficos é o debate sobre a renda da terra, né? Que o Marx ele vai começar a perceber como que o advento da sociedade burguesa, né, o advento da grande indústria, faz com que haja uma transformação na propriedade fundiária e, inclusive, faz emergir uma figura que é a figura do arrendatário, desculpa, quase que não sai, que é a figura daquele antigo proprietário de terras, ainda do antigo regime, aristocrata, né, um aristocrata, seja da nobreza, seja, né, filho de famílias nobres, etc, etc, que a partir do advento da sociedade capitalista, ele vai fazer o quê? Ele vai arrendar suas terras para a produção capitalista. E o Marx vai dizer o seguinte, aqui, esse processo, a relação entre o capital e a propriedade fundiária, vai marcar um triunfo do dinheiro, e aí no Marx está dizendo assim, ó, o triunfo do dinheiro sobre a propriedade aristocrática. E aqui é um aspecto importante que ele vai dizer assim, ó, a emergência da sociedade burguesa, a emergência da sociedade capitalista vai transformar inclusive a propriedade fundiária a partir inclusive do processo da renda da terra, né? O outro capítulo, né, que aí é interessante, né, que é propriedade privada e trabalho, né? O Marx ele vai nos manuscritos, o Marx faz até pela própria processo de amadurecimento do pensamento do Marx. O Marx faz muitas referências religiosas quando ele faz a crítica da economia política. E o Marx ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar uma ironia do Engels e vai dizer assim, o Adam Smith é o Lutero da economia política.
porque durante a Reforma Protestante, a crítica que Lutero e outros fazem à Igreja Católica reconcilia, digamos assim, o ser humano com Deus, né? Então, assim, ele rompe os intermediários na relação entre o ser humano e as suas divindades, né? Seus deuses e tal. Então, o que acontece? Então, a partir dessa questão, o Marx Adam Smith, nesse sentido, ao identificar que o trabalho é fonte de todas as riquezas, ele é o Lutero da economia política, porque ele reconciliou a produção de riquezas com a capacidade de trabalho, né? Com essa característica que os seres humanos têm, que é o trabalho. Por que isso? Porque antes dos economistas políticos ingleses, em especial, existia um debate sobre onde as fontes de riqueza. E os fisiocratas definiam que toda riqueza produzia advinha da agricultura. E os economistas políticos clássicos vão dizer o seguinte: não, as riquezas são produzidas a partir do trabalho, seja na agricultura, seja na indústria. Então, o que é que o Marx vai dizer? Nesse processo de advento da sociedade capitalista, você tem um processo em que o capital industrial ele vai dialogar, digamos assim, e vai desenvolver um conjunto de formas da propriedade privada, e o capital industrial é a forma mais completa da propriedade privada. O capital industrial não vai só revolucionar a forma como a propriedade da terra, a propriedade fundiária se organiza. Não só isso, ele vai fazer isso, mas também é a forma mais completa da propriedade privada, segundo o próprio Marx. O último capítulo aqui para a gente apresentar, que é o debate sobre propriedade privada e comunismo. Então, o que é que o Marx vai retomar nesse capítulo? A partir dessa característica da emergência da sociedade capitalista, a característica do trabalho estranhado nesse processo. Assim, o grande conflito na sociedade capitalista ainda é o conflito entre proprietários e não proprietários, né? Então, digamos assim, o Marx vai pontuar uma afirmação que aparece mais na frente, 4 anos depois, no Manifesto Comunista, que é assim, a história das sociedades, a história da luta de classes, né? Então, essa ideia que aparece no Manifesto, né, em 1848, já é uma ideia que o Marx vinha desenvolvendo anteriormente ao perceber esse conflito entre o capital e o trabalho, a partir da emergência da sociedade capitalista, esse processo de exteriorização do trabalho estranhado, e ele vai dizer o seguinte: o comunismo é a expressão positiva da propriedade privada suprassumida, ou seja, do fim da propriedade privada. E esse processo ela marca um retorno do homem para si mesmo, ou seja, o fim da propriedade privada e a democratização, não sei se o melhor termo é esse, mas assim, o fim da propriedade privada possibilita que o ser humano desenvolva o conjunto de capacidades produtivas que, devido a essa característica do trabalho estranhado, foram retiradas do ser humano, né? Então, o ser genérico do ser humano volta, né? Tem um processo de reconciliação, de retorno para si. E aí o Marx vai dizer assim, esse processo não só marca a libertação do ser humano na sua relação com os outros homens, mas também do ser humano com a natureza, que é um aspecto importante para a gente pensar esse processo. E o Marx vai dizer o seguinte, né? A suprasunção da propriedade privada é, por conseguinte, a emancipação completa de todas as qualidades e sentidos humanos, mas ela é esta emancipação justamente pelo fato desses sentidos e propriedades terem se tornado humanos, tanto subjetiva quanto objetivamente. Ou seja, o fim da propriedade privada, a emancipação completa da espécie humana, do ser humano, em todos os sentidos, né? Justamente porque a existência dessa propriedade privada faz com que, tanto objetiva quanto subjetivamente, o ser humano tivesse as suas capacidades criativas, produtivas, né, limitadas, né, digamos assim, ou estranhadas, né, para utilizar o termo que o Marx utiliza. Então, para o Marx, ele vai dizer, o comunismo é a posição como negação da negação, né? Que aí o Marx já também, né, e é um aspecto importante também, que a obra também é muito marcada por essa relação com Hegel, né? Então, assim,
O Marx, inclusive, admira o Feuerbach porque, segundo ele, Feuerbach é o primeiro a fazer uma crítica mais sistemática ao pensamento hegeliano, em especial o idealismo, né? Tanto que essa categoria do estranhamento é uma categoria também utilizada pelo Hegel, mas nesse momento o Marx vai fazer, ao invés de encontrar no próprio desenvolvimento, né, digamos assim, do pensamento humano, as características desse estranhamento, o Marx vai procurar objetivamente, materialmente, os fundamentos desse trabalho e vai encontrar no trabalho estranhado a crítica à sociedade burguesa. Né? Então, o Marx diz que o comunismo é a posição como negação da negação. E, por isso, um momento efetivo necessário da emancipação e da recuperação humana para o próximo desenvolvimento histórico. Ou seja, o fim da propriedade privada, o fim de uma sociedade de classes, o fim de uma sociedade que possua um Estado, né? Marca uma nova etapa do desenvolvimento histórico, onde um conjunto de possibilidades se abre para, né, a humanidade. Então, queria marcar isso, né, porque esse é um aspecto fundamental, porque já nos manuscritos econômicos filosóficos, o Marx já desenvolve, né, essa compreensão estratégica da classe trabalhadora, mas também como condicionante para que isso seja possível, esse processo de libertação da humanidade, emancipação da humanidade, o fim da propriedade privada. Então, Marx encontra nas condições materiais de existência da própria sociedade burguesa a possibilidade de transformação dessa própria sociedade. Então, esse aqui é um marco importante para a gente pensar como que o Marx vai desenvolver o conjunto da sua teoria, tanto do ponto de vista da economia, mas também da sua teoria política, né? Então, isso aqui é um aspecto importante, porque, nesse sentido, os manuscritos econômicos filosóficos é um marco importante do pensamento do Marx e fundamental para que a gente possa compreender o seu pensamento, né? Então, não vou entrar muito aqui nas polêmicas em torno do que é essa apropriação durante o século XX, né? Somente a partir da década de 60, né, trouxeram, etc, etc. Mas, sem dúvidas, para a gente compreender o pensamento do Marx, esse aqui é digamos assim, os manuscritos econômicos filosóficos é um marco importante e não é somente uma questão de ilustração ou de curiosidade acadêmica. Eu acho que tem um aspecto importante aqui para a gente compreender. Mesmo que, posteriormente, o Marx mude um conjunto de reflexões, né? Em especial o debate sobre o ser genérico, o Marx abandona, e essa afirmação que o ser humano tem uma essência, né? Então, isso aqui são questões que o Marx vai abandonar. Então, finalizo agradecendo tanto os meus colegas, mas também a professora Andréa, pela generosidade da possibilidade de ter apresentado esse trabalho online e não só online, né, mas ter gravado essa apresentação e ter tido a possibilidade de apresentar essa obra tão importante para a gente compreender o pensamento do Marx. É isso, gente. Muito obrigado e boa noite para vocês.